Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Samuel, capítulos 26 a 28. Esses capítulos continuam a narrativa sobre a perseguição de Saul a Davi, uma história em que vemos o cuidado de Deus com Davi, trabalhando em Davi nessa perseguição, bem como o pecado contínuo de Saul. Saul vai cada vez mais se afundando no pecado. O capítulo 26 narra novamente uma situação em que Davi poupa a vida de Saul. Novamente, os ifeus entregam a posição de Davi, que acaba cercado. Enquanto Saul acampava próximo de onde Davi estava escondido, Davi envia espias e percebe que Saul estava ali, e então, durante a noite, ele ataca, de certa forma, o exército de Israel que estava com Saul. Ele vai até o meio do acampamento, juntamente com Abisai, e ali ele toma uma lança, a lança de Saul, bem como também um cântaro de água, e leva embora esse jarro e essa lança. E então confronta Saul pela falta de proteção. Abner, o comandante do exército, não pôde proteger o seu senhor. Saul estava completamente exposto, mas Davi decidiu poupar a Saul. E esta é a palavra de Davi a Saul: que o Senhor então recompense a cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor entregou nas mãos a Davi, mas Davi preferiu poupá-lo. Porém, embora o Senhor cuide de Davi e o sustente no deserto, nós vemos que Davi não era perfeito. Davi foge para a terra dos filisteus. E isso pode ser sim um pecado de Davi. Justamente porque Davi não consulta o Senhor, ele age seguindo seu próprio coração, procurando um caminho mais fácil. Ele vai até os filisteus para ali se esconder, fica em Ziglag, e ali ele começa a trabalhar, de certa forma, para os filisteus, por mais que ataque as cidades da Filisteia, e não cidades de Judá, como era imaginado pelos filisteus. Porém, isso consistia, sim, em um abandono do povo de Deus. Tanto que essa situação de Davi morando entre os filisteus e também enganando o rei dos filisteus poderia provocar um combate contra Israel. Essa era a expectativa do rei dos filisteus quando ele vai atacar Israel e espera que Davi o acompanhe nesse combate. Essa é a tensão que fica no começo do capítulo 28. Porém, rapidamente essa tensão é quebrada porque a tensão volta novamente para Saul. A atenção do capítulo está em Saul. E nós vemos então que Saul vai consultar uma médium, já que Samuel havia morrido e também não havia ninguém que falasse da parte de Deus. Então Saul vai até uma médium para tentar se comunicar com Samuel, já morto. E assim ele comete uma abominação diante do Senhor. Ele é confrontado pelo seu pecado e então mostra justamente quão profunda era a sua queda ao tentar falar com os mortos. Esses capítulos indicam o contraste final entre Davi e Saul. Os capítulos seguintes vão narrar justamente os combates que vão se desenvolver, bem como a morte de Saul. Então o que nós vemos aqui, digamos que é a última palavra, contrastando Saul, o rei que estava em um contínuo declínio, e Davi, que estava sendo preparado por Deus para reinar sobre o seu povo, sobre Israel. Davi cresce na confiança do Senhor, enquanto Saul se afasta cada vez mais. O episódio em Endor, quando Saul consulta os mortos, mostra justamente a rejeição completa de Saul à aliança de Deus. Em meio a esses contrastes em que os dois personagens também erram, seja em maior ou menor grau, nós podemos ver a Cristo. Davi é aquele que aponta para Cristo por rejeitar atalhos inicialmente. Davi poderia muito bem ter matado a Saul, mas o poupa a fim de colocar a justiça na mão de Deus. Cristo é aquele que também rejeita os atalhos, que coloca toda a sua vida nas mãos do Pai. O seu foco era glorificar ao Pai, e assim ele não se curva a Satanás quando é oferecido a ele todos os reinos da terra, mas se submete somente à vontade do Pai e adora somente ao Pai. Além disso, vemos que Deus se recusou a responder Saul, mas Cristo é o sacerdote que garante livre acesso a Deus. Saul não teve comunhão com Deus justamente pela falta de um intercessor, de Samuel, que antes intercedia por ele. Mas nós temos um bom intercessor. Nós temos um sacerdote que é superior a Samuel.
Cristo é aquele que faz mediação entre nós e Deus. Por outro lado, Davi peca, ele faz alianças com estrangeiros, mas Cristo permanece sem pecado, se mantém sem atalhos. Por mais que Davi tenha evitado atalhos ao não matar Saul, ele procura sim por atalhos, procura um caminho mais fácil ao fugir para os filisteus, a fim de assim desfrutar de certa paz por um tempo. No fim das contas, a fala de Davi mostra justamente uma falta de confiança em Deus, pois temia cair nas mãos de Saul, mesmo que acabara de ter mostrado confiança em Deus ao colocar a justiça na mão de Deus. Saul é rejeitado pela última vez. O Senhor declara a sua morte, a derrota iminente contra os filisteus, justamente por ele ter rejeitado a aliança. Mas Cristo é aquele que condena Jerusalém por rejeitar seu Salvador. Nós vemos que Saul e Cristo são opostos nesse comparativo. Saul é condenado justamente por rejeitar a aliança. Cristo é aquele que condena e condena Jerusalém por ter rejeitado seu Salvador. Para nós, esse texto traz aplicações muito valiosas. Assim como nós vimos, Cristo é aquele que condena aqueles que o rejeitam. O nosso dever, portanto, é não rejeitá-lo. É submeter a nossa vida a Ele, é fazer a vontade dEle, é não agir como Saul que rejeitou a aliança, mas nos apegarmos à aliança com Cristo e depositarmos toda a nossa confiança e esperança nele, pois ele é a única forma de termos comunhão com Deus. Se a oração de Saul não foi atendida, é justamente pela falta de um mediador, de um intercessor, mas nós não somos como Saul. Nós temos a Cristo, aquele que é o verdadeiro sumo sacerdote, é sacerdote para sempre. É Ele quem sustenta o seu povo, é quem faz a comunhão entre Deus e o seu povo. Se nós podemos ter acesso a Deus, é através da pessoa de Cristo. Portanto, apeguemo-nos a Cristo. Que a nossa esperança e a nossa confiança, ao chegarmos à presença de Deus, esteja depositada somente em Cristo. Por fim, meu irmão, não busque atalhos fora da vontade de Deus. Não procure fazer a sua vontade, mas confie na vontade de Deus. Não tente facilitar os caminhos que Deus tem te levado a trilhar, mas confie naquele que te conduz por esses caminhos. Davi fugiu para a terra dos filisteus, mas era seu dever confiar somente em Deus. Apesar da falta de confiança de Davi, Deus o sustenta. Mas não podemos pensar que isso acontecerá todas as vezes. Nós devemos, sim, confiar somente na vontade de Deus. Devemos colocar todos os nossos planos diante de Deus e não buscarmos atalhos, mas confiarmos na condução que Ele oferece. Que Deus nos dê essa confiança de fazermos a sua vontade, sem buscar atalhos.